Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no vídeo que a gente traz aqui, eu vou tratar sobre o assunto da agroecologia, porque como a gente já trouxe a questão dos agrotóxicos e dos ultraprocessados, a gente traz aqui uma outra pertinente questão, que é a agroecologia, que, querendo ou não, é uma maneira ecológica de se ter ali o manuseio, a utilização do solo na questão de, pragas, né? Controle de pragas, digamos assim. E aí a gente vai trazer um pouquinho por que ela é importante, por que usar, qual a importância. E vai ser assim, vai ser uma introdução, não uma introdução, mas vai ser um resumo bem breve, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo para falar sobre esse assunto. Porém, estou sempre disponível nos comentários para compartilhar link, informações e de todos os locais de onde eu tirei o que eu colocar aqui no vídeo, porque tudo tem fonte. Então, quem quiser é apenas comentar que eu mando, chama ali, comenta que a gente inicia. Mas eu acho que nada mais é isso. Eu vou iniciar, né? Porque, enfim, uma outra coisa que é importante entender é que a agroecologia, questão ambiental, é uma questão bem urgente hoje. Hoje não, na verdade, há muito tempo. No mundo, seria bom dizer só no Brasil, mas infelizmente é uma questão global. A gente tem dados do IPCC, né, provando isso, que é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que estuda as questões do clima e tal, e aí a gente tem como o uso do solo influencia nisso também. E aí, uma das alternativas para essas questões é a agroecologia. Então, outra questão importante do porquê a gente vai trazer ela hoje é isto. Bem, por que a agroecologia? A gente tem que entender que a agroecologia ela vem de uma prática de tecnologia sustentável que é voltada para o bem da natureza. Então, ali as práticas integradas que vão, não diria exterminar, mas que vão tirar as pertinentes pragas, se assim chamam, que podem estar atuando negativamente naquele solo, naquela plantação, elas vão ser retiradas dali de uma maneira sustentável. Então não vai ser com irresponsabilidade, não vai ser com uma prática que possa acabar degradando mais ainda o solo, a natureza, até mesmo afetando o biossistema, a biosfera, o ecossistema. E também porque a partir dela a gente tem uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, porque na agroecologia não se deve, né, fazer a utilização de agrotóxico. Então ali as práticas utilizadas para retirar essas pragas não vão ser a partir de veneno que nos é colocado hoje no nosso prato, né? A gente sabe que cerca de mais de 1.000 agrotóxicos foram liberados ano passado dentro do nosso prato e está na comida da população inteira praticamente. Na verdade, não na população inteira, porque a gente tem uma pequena parte que não é atingida com isso, né? Mas é um pequeno grupo muito privilegiado. No mais, a maioria come alimento com péssima qualidade nesse sentido, literalmente envenenado. E no caso, eu tô falando dos agrotóxicos. E na agroecologia a gente tem a responsabilidade com o solo, que é a questão que eu falei da natureza, né? Então ali vai ter um solo saudável para plantar, sem a utilização de componentes químicos que podem afetar não somente a nossa alimentação, mas também o solo que ela é plantada, que também afeta a nossa alimentação, né? E a gente vai ter uma ciência dedicada ao estudo da relação homem-natureza. Então vai ser um restabelecimento realmente
do metabolismo homem-natureza. A gente vive hoje uma questão muito pertinente da quebra de ruptura. Não, a gente na verdade vive a ruptura metabólica, né? Que é basicamente a quebra do metabolismo do homem com a natureza, da sociedade com a natureza. E uma das questões são essas agroecológicas, né? Que é um plantio totalmente nada ecológico, de uma maneira benéfica para a população e para o meio ambiente, que nos afeta diretamente em praticamente tudo. Então, quando a gente fala da agroecologia no quesito para os consumidores, quão benéfico isso pode ser, a gente traz aqui uma questão pertinente que o presidente da comissão organizadora de evento e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Milton Parron Padovan, destacou, que é a importância que a gente, como consumidor, vai ter nessa cadeia produtiva. Também destacando a importância que se tem, né, da gente conhecer a origem do que a gente está consumindo e o processo produtivo pelo qual aquilo está passando. Então, é aquela questão do o que é colocado nesses alimentos, como está a saúde do solo que a nossa comida está sendo plantada e está sendo colocado veneno no nosso prato. É a gente ter a consciência, a noção, a verdade sobre isso, porque infelizmente é uma questão muito escondida. E aí o Milton Parron fala, né? É preciso exigir produtos de boa qualidade, que sejam socialmente justos e produzir de forma ecologicamente correta, pois quando se tem consumidores exigentes, abrem-se oportunidades para os produtos produzidos em bases agroecológicas, como possibilidade de concorrerem no mercado com os demais produtos, inclusive com preços acessíveis, salientou ele, né? Então é bem essa questão. Quanto mais gente cobrando, quanto mais gente a par da situação, dessa realidade que é, infelizmente, muito gritante, mas que não é tão falada e tão ouvida, justamente porque é a galera que tem influência nesse ramo do agronegócio, principalmente, tem muita influência no cotidiano do brasileiro e, enfim, acaba que a gente não sabe tanto, porque quem tem dinheiro tem influência, quem tem influência faz propaganda, quem tem muita propaganda compra. E às vezes não é nem comprar de fato, mas vende uma imagem errada, como se aquilo fosse saudável, quando na verdade não é. Ainda sobre o que o Padovan, disse, ele comenta, né, que a gente, como consumidor, tem ainda a possibilidade de se beneficiar com o consumo dos produtos agroecológicos, e ele ainda fala: melhoria na qualidade de vida é a principal conquista para todos. Ganham os consumidores que podem se alimentar com produtos saudáveis, de boa qualidade e livre de resíduos químicos. Ganha o meio ambiente devido à conservação e melhoria da qualidade ambiental promovidos pelas técnicas utilizadas para viabilizar a produção, e ganham os agricultores que dispõem do rendimento financeiro oriundos da comercialização de seus produtos. Essa questão dos agricultores, principalmente pequenos agricultores, também é muito pertinente, né? Como é em grande escala, às vezes, a questão do agro, né? Principalmente agronegócio, os agricultores, aqueles que plantam, às vezes os agricultores menores, eles nem têm um benefício financeiro tão grande quando se trata dessas questões, né? Isso é um ponto bem pertinente também. Mas essa questão que eu falei aí, a frase que eu citei, foi o que concluiu o Milton, né? E aí aqui a gente tem uma matéria do Brasil de Fato, falando do porquê os agricultores e os pesquisadores vão defender a agroecologia, que a agroecologia pode sanar a fome no Brasil. E aí eu posso mandar o link, ou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês se aprofundarem melhor, quem quiser. Mas aí mostra, né, como a prática agroecológica vai estar diretamente conectada com a questão da fome, né. Aí aqui um pouquinho a gente vai trazer da reportagem. Da reportagem não, da matéria feita. E aí teve algumas pessoas entrevistadas. E aí uma dessas pessoas é a Shirlene Barbosa. É uma senhora que ela trabalha com agroecologia há mais ou menos 20 anos no município de Bom Jardim.
no agroeste de Pernambuco. E ela comenta, né, que ela sabe o que é fome. E ela diz que quando ela era pequena, o pai dela morreu. E a mãe ficou com seus filhos pra criar. E ela, no caso a Chilene Barbosa, produtora de hortaliça, legume, frutas, ela narra que a terra, ela é vida. E mesmo que o dinheiro fique escasso, a mesa dela hoje em dia é farta. E aí ela garante que sim, é possível agricultores agroecológicos abastecerem todos os bancos de comida, mas é preciso que os governos investam mais, né? Porque muitas vezes não tem como essa produção chegar às pessoas. Aí a questão que eu falei do dinheiro, da propaganda, quem tem mais, investe mais, faz mais propaganda, compra mais. E não no sentido necessariamente de comprar de fato alguém, a moral de alguém, a ética de alguém, mas de fato conquistar a partir de falácias, né? Porque daí normalmente eles não mostram por trás toda a questão do tanto de química que utilizam nas plantações. E eu não tô falando da agroecologia, eu tô falando do agronegócio. E aí, trazendo a questão das leis que a dona Chilene trouxe, que não tem investimento, porque os governos não fazem, a gente faz aqui um breve comentário sobre essa questão do incentivo à fome e ao agronegócio, né? E a gente tem a aprovação do Ministério da Agricultura em 2020, do governo Bolsonaro, que teve o registro de 493 agrotóxicos, o número mais alto de uma série histórica, compilado desde 2000. Dos 1.059 agrotóxicos registrados desde janeiro de 2019 no Brasil, cerca de 1/3 é proibido na União Europeia por serem considerados perigosos para a saúde e para o meio ambiente. E bom lembrar que a maior parte dos países da União Europeia também fazem uso com suas empresas e vendem. Enfim, tem bastante questão com o agronegócio, vínculo com agronegócio e agrotóxicos, que eles não querem colocar na mesa do povo deles, mas pra gente isso cai. E é isso. Acho que desse slide é isso, a questão dos mais de 1.000 agrotóxicos que foram liberados em 2021, eu já falei pra vocês, né? Em 2020 teve os 493, enfim, é muita coisa. E são, assim, os mais venenosos possíveis. E a gente tá consumindo isso, a gente como povo. É um absurdo que nos sejam vendido isso pra comer, pra, enfim, envenenar mesmo. Bem, ainda sobre o incentivo à fome ao agronegócio, a gente teve outra questão governamental, que em 27 de setembro a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por pedido da Associação Civil Ação Educativa, acabou entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal para meio que obrigar o governo Bolsonaro a implementar política pública de combate à fome. Então, ali houve denúncia do desmonte da política de segurança alimentar. Então, a ação acaba reivindicando, entre outras medidas, né, que o governo revogue a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, o CONSEA, garanta repasses financeiros ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e invista pelo menos 1 bilhão no Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Bem, esses dois programas eles são citados pela Islândia praticamente como exemplos de política pública federal, importante na potencialização da agroecologia. Também com a participação, né, de iniciativas estaduais e municipais. Então, as políticas elas existem, mas quando comparado aos investimentos do Estado no setor do agronegócio, a agroecologia está na periferia no sentido de acessibilidade. Então, aquela questão, né, quem tem mais dinheiro, mais investe, com certeza mais acessibilidade terá. E quando se fala na questão do dinheiro, não importa o quão envenenado esteja as nossas comidas, eles não vão deixar de ali produzir todo aquele lixo tóxico, tanto para o meio ambiente, tanto para o solo, tanto para nossa saúde, que ali é produzido, né?
Então, por isso que quanto mais pessoas souberem, mais pessoas estiverem engajadas nessa luta da questão ambiental, que é uma pauta urgente, menos chance de enfim, menor o percentual de fome também provavelmente baixaria, e de adquirir diversas doenças relacionadas à questão do uso de agrotóxicos e outros componentes químicos que são utilizados ali no manuseio da questão do agro, né? Principalmente agronegócio. Enfim, em setembro, a Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, em parceria com a Frederic Ebert Stuffing Brasil, a FES Brasil, lançou o artigo Desafios para o Abastecimento e Soberania Alimentar no Brasil. Nesse artigo, os autores eles avaliam que a PA, ao longo dos anos, passou a privilegiar compras institucionais de médias e grandes cooperativas, e o artigo acaba questionando ainda que uma série de entraves burocráticos passaram a impossibilitar a participação de diversas comunidades no programa, particularmente, inclusive, comunidades quilombolas, indígenas e pequenas cooperativas de agricultura familiar. E é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Infelizmente foi um vídeo bem breve, porque embora o tema possa ser muito bem abordado num vídeo, fica mais de resumo e talvez introdução, porque é de fato agroecologia, porque ela é importante, né? Mas quem quiser se aprofundar pode comentar, pode pedir dica de leitura, dica de vídeo, dica de artigo, dica de matéria, dica de informação mesmo. A gente tá aqui para isso, para informar, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo rapidinho, mas é uma questão muito importante e pertinente que deveria ser muito mais falada. E a gente achou importante, né, trazer para cá, porque a questão ambiental é uma questão urgente. E ela é para todas as idades, ela é para todo mundo. É para os netos, é para os filhos, é para os pais, é para os avós, é para os amigos. Todo mundo, no final das contas, no final do dia, vai sofrer o mesmo impacto. E questão alimentar também. Aí a gente fala agroecologia, solo. Quanto mais precarizado estiver os alimentos que estão vindo para nossa mesa e envenenados, pior vai ser a nossa saúde no futuro. Então a gente tem que lidar, a gente tem que pautar para isso. A gente tem que sim ter noção do que a gente está comendo, o que a gente está procurando na prateleira do mercado, mas a gente também tem que ter noção do que tá vindo do solo e de qual solo pro nosso prato. E, bem, embora essa é uma questão que nem todo mundo, na verdade a maior parte da população tem acesso, por exemplo, alimentos orgânicos, acaba sendo ainda uma causa muito maior, um motivo muito maior por nós lutarmos por essa causa. Porque a gente sabe que isso está associado à fome, a gente sabe que isso, a maior parte da população que tem acesso a essa comida envenenada é pessoas em situações muito vulneráveis. Então a gente acaba entendendo que isso é uma pauta urgente. E não só nos nossos pratos estão isso, é na maior parte dos brasileiros. E eu espero que vocês tenham gostado, e boa oficina, pessoal.